Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Chegamos finalmente à data esperada da nossa primeira aula do Cero, o nosso curso de Engenharia Reversa online. Mas antes de começar, eu quero agradecer aos nossos apoiadores. Se você ainda não sabe o que está rolando, a gente tem uma campanha de apoio que está suportando esse curso, ou seja, esse curso está existindo justamente porque as pessoas estão apoiando, que é mentb.in/apoie, né? E nós já temos aqui, nesse momento, e provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo já vai ter mais, a gente tem aqui aproximadamente 100 apoiadores, toda essa galera aqui, né? Mas a MKit e a Tempest, que também resolveram nos apoiar e estão sustentando todos os projetos do Mente Binária, não somente o Papo Binário, mas também todos os outros projetos que a gente faz, certo? Bom, então, dando início ao nosso curso, né, a gente montou um programa aqui onde os apoiadores estão dizendo, né, quais são os assuntos que eles mais gostariam de que fossem cobertos nesse curso. E a gente tem um programa aqui que está em desenvolvimento, não dá para saber exatamente tudo, que esse curso para onde vai, mas dá para a gente ter uma ideia, né? Então, os primeiros tópicos são para que serve a engenharia reversa de software, como a engenharia reversa de software é possível, e por aí vai. Nessa primeira aula, eu vou tentar focar um pouquinho dos primeiros 2 bullets ali, né, porque a gente vai dividir todos esses assuntos em várias aulas, ainda não sei quantas, mas a gente vai saber assim que o curso terminar. Então, sem mais delongas, começando ao zero, eu pedi que a gente tivesse uma máquina virtual de Ubuntu, não nada especial, poderia ser qualquer outro Linux, mas como eu vou fazer as coisas aqui no Ubuntu, se você levantar uma máquina virtual de Ubuntu também, a gente vai ficar sincronizado, né? E assim vai poder trabalhar melhor, caso haja alguma discrepância em alguma ferramenta, alguma coisa. Então, eu instalei aqui o Ubuntu, a última versão, 17.10, é isso aí, 17.10 é a versão que está rodando, né? Se você quiser colocar a mesma versão, beleza. Se quiser fazer em outro sistema, beleza também, por sua conta. E eu estou com o VirtualBox aqui. Aliás, nesse momento, se você não souber colocar uma máquina virtual com VirtualBox, né, instalar o Guest Additions, né, habilitar a aceleração 3D, porque senão ele fica piscando, né, responde aí na nossa enquete, se você sabe ou não, se precisaria de um vídeo para isso. Que se for o caso eu posso fazer um vídeo também, que não é um assunto sobre engenharia reversa, mas um vídeo especificamente sobre como pegar o VirtualBox, colocar o Ubuntu, colocar o Guest Editions e tudo mais. É uma coisa simples, tem vários tutoriais na internet também, mas caso você não saiba, avisa que a gente vai precisar, tanto de uma máquina virtual com Ubuntu, quanto de uma máquina com Windows, que a gente vai usar em outra aula. Bom, eu já abri o terminal aqui do Ubuntu, né? Então já vou utilizá-lo para começar um pouco o assunto, né? O assunto é o seguinte, né? Para que serve a engenharia reversa? Na real, engenharia reversa é uma técnica, né, que tem aí anos de existência, onde basicamente a gente desconstrói programas, né, para entender como eles foram feitos. Isso no caso da engenharia reversa de software. Também existe, claro, engenharia reversa de hardware, engenharia reversa de outras coisas, sei lá, né, de armas, por exemplo. Né, dizem, se você buscar aí no Wikipedia da vida, que essa ideia começou, como muita coisa relacionada à tecnologia, nas épocas de guerras, onde soldados inimigos, lá, exércitos inimigos, buscavam entender como as armas dos inimigos eram feitas. Então, por conta disso, eles recolhiam, inclusive, as armas do campo de batalha depois da guerra, justamente para não deixar lá de bobeira, né, e o pessoal ver como ela foi feita. Eu tenho aqui, ó, na descrição do Engenharia Reversa 1, né, e também na descrição, na realidade, do curso Zero do Engenharia Reversa Online, é a mesma aqui, né, as áreas assim, né, onde a Engenharia Reversa é aplicável, porque a gente vai desconstruir programas e entender como eles são feitos, né, e aí algumas áreas. Como é que a gente pode aplicar isso? Bom, a área mais chamativa do momento é essa área de análise de malware, né? Porque, obviamente, quem quer trabalhar como analista de malware ou resposta a incidente ou qualquer coisa relacionada, vai encontrar um malware, vai receber um artefato, que a gente chama de artefato, é um arquivinho, né? Um exe ou um binário de outra plataforma, e vai precisar entender como ele é feito, né? Normalmente se roda o malware e vê o seu comportamento. Essa é uma análise de malware básica. Mas quando ele não faz nada,
ou quando ele faz uma coisa que você suspeita e tal, é necessário fazer uma engenharia reversa para ver se ele está testando alguma coisa. Ele pode testar alguma flag no ambiente, por exemplo, ele não rodar na sua máquina por algum motivo. E com a engenharia reversa você vai ver esse teste, né? É uma das possibilidades. A outra é a reimplementação de software e protocolos. Por exemplo, o Wine, né, é um software famoso aí no mundo Linux, né, fez uma reimplementação de várias bibliotecas base do Windows, né, e para isso foi feita engenharia reversa no próprio Windows. O outro bom exemplo é o OpenOffice, né, o LibreOffice, essa galera que também fez engenharia reversa no Office para poder entender como ele funciona e fazer uma aplicação compatível. Então, isso tudo é feito, é o que eu chamo de reimplementação de software, né, que normalmente se dá numa reimplementação livre, ou cópia mesmo, e também de protocolos. Se você lembrar aí bem, na época do MSN tinha o Pidgin, tinha o Trillian, tinha o AMSN, que eram software que não eram o Messenger da Microsoft, né, não era o MSN oficial, mas ele conseguia conversar com ele, né, com o oficial. Então também foi feita engenharia reversa para entender como ele é construído, né, para entender como ele responde aos pacotes de rede, nesse caso que era um software de rede, para que ele fosse construído um equivalente, né. Uma outra opção de implementação de engenharia reversa, de uso, né, é a correção de bugs. Isso, claro, naturalmente, quando você não tem o código-fonte do software. Se você tem um código-fonte, é só você corrigir o bug e recompilar. Mas se você não tem, né, pode ser que o software tenha um bug que com engenharia reversa você consiga reconstruir, consiga corrigir esse bug. A gente vai fazer exemplos desse tipo. Na área de análise de vulnerabilidades, quem está buscando vulnerabilidades em programa, depois que encontra, né, para verificar se essa vulnerabilidade é explorável ou não, pode ser necessário também utilizar a engenharia reversa e olhar esse programa por dentro, né. É possível também adicionar ou alterar um recurso de um software. Não é uma coisa assim, ó, por exemplo, o Photoshop não suporta abrir arquivos .cdr, eu vou adicionar esse recurso. Isso daria um trabalho imenso, quase super inviável de ser feito via engenharia reversa. Mas pequenas alterações de como o software funciona, né, se ele está, buscando um arquivo num diretório e você queria que ele buscasse em outro, né, e você não tem um código-fonte, esse tipo de coisa dá para fazer, né. Com relação à pirataria, a engenharia reversa também pode ser, né, utilizada para quem vai piratear os programas, para entender como as rotinas de proteção são feitas e tudo. E no contexto de quem é programador e quer proteger o seu programa no software proprietário, é preciso entender também como a engenharia reversa funciona, né, como essa quebra de software funciona, para que você consiga criar proteções anti-pirataria mais eficientes, né. E aí, depois eu coloco alguns termos aí, abreviações para engenharia reversa, né, só para a galera que está começar a googlar, né, começar a buscar, né, tem alguns termos aí que é RCE, Reverse Code Engineering, RE e Reversing, engenharia reversa em geral, né. Muito importante também dizer que análise de malware é uma coisa e engenharia reversa é outra, né. Em geral, analisar o malware, como eu falei, consiste em rodar o cara, né, e para isso tem outras ferramentas e tal que não entram no contexto de engenharia reversa. Process Monitor, sei lá, Process Explorer, o Wireshark para ficar capturando tráfego, TCP, dump, o que for. Ou uma sandbox qualquer. Isso é uma coisa, né? A engenharia reversa ela é necessária no contexto de análise de malware quando você precisa entender de fato como o malware faz alguma coisa, não o que ele faz. O que ele faz você consegue ver rodando, né, na maioria dos casos. Beleza? Então esse é o contexto, né? E aí a gente entra numa ideia assim, como ela é possível, né? Como é que isso funciona? É o seguinte, ó, para isso a gente vai fazer engenharia reversa nos nossos próprios programas em princípio, né? Depois a gente vai fazer engenharia reversa em outros programas, em malware, no decorrer desse curso. Mas hoje aqui eu preparei uma leve ideia de como a gente vai fazer isso com um programa que a gente mesmo vai criar, né? Então para isso aí na máquina virtual de Ubuntu é preciso instalar. Eu vou instalar aqui o Vim, que é o editor de texto que eu vou usar, o GCC para construir uns programas em C e o Make, caso a gente precise usar algum Makefile em algum momento, né? Esses três carinhas aqui é preciso instalar, beleza? Então estou instalando aí com o apt. No meu caso aqui já estão instalados, no caso de vocês, se não tiver, vai seguir a instalação. A máquina, claro, tem que ter internet e essa instalação vai se dar. Nesse momento, o que a gente vai criar? A gente vai criar um pequeno programinha
chamado hello.c. Né? Então aqui vi hello.c. Então, vou dar o i aqui para começar a inserir, escrever código. Né? Vou simplesmente escrever um include stdio.h, um programinha básico em C. Aliás, quem não fez ainda, é muito interessante que faça o nosso curso de C, Programação Moderna em C, tá online ao vivo, perdão, online e de graça no YouTube. Vou fazer aqui só um print, né? Zero, o nome do nosso curso de engenharia reversa aqui. Vou dar um return 0 para ficar bonitinho. Fechar aqui. ESC, dois pontos X, para já sair salvando. E vou compilar esse cara. Vou usar o make aqui com o nome dele direto. Ele já chama o CC, que por sua vez vai chamar o GCC. Nesse momento eu tenho um binário, um programa, né, que exibe um texto na tela, que foi o texto que a gente pediu. Certo? Esse é o texto. Beleza. Como ela é possível? Né? Acontece o seguinte, esse programa, quando você, em geral, constrói programas, falando de linguagens compiladas, né? Porque linguagens interpretadas e outros tipos têm uma outra característica, mas no final também é possível fazer engenharia reversa, sem nenhum problema. É o seguinte, esse programa aqui, né, tem uma característica que é importante de notar. Né? Essa função que eu chamei, aqui eu criei uma função, né, a função principal, amém? Mas essa função aqui que eu chamei, a printf, eu só utilizei a função e passei para ela um argumento. Né? Argumento é o nome do que a função recebe, digamos assim. O argumento foi o que eu passei aqui, esse zero, né, contra barra n, que é um caractere de nova linha para ele pular uma linha. E essa função printf, não fui eu que programei. Né? Essa função alguém fez. Né? Esse alguém, né, nesse caso aqui faz parte da biblioteca de C, que é como se fosse uma DLL de Windows, é que aqui eu estou no Linux, né? A gente chama de biblioteca mesmo, diretamente, mas é a mesma coisa. No Windows é Dynamic Link Library, uma coisa assim. Então é uma biblioteca mesmo, né? Que é um conjunto de funções, basicamente, para que programadores utilizem. E nesse caso aqui, né, ela está na biblioteca padrão de C, a printf, não fui eu que programei. Né? Então o que acontece? Esse programa, esse hello, né, ele vai chamar essa biblioteca. Né? Dá até para a gente ver aqui no Linux, com o comando LDD, quais são as bibliotecas que esse binário depende. Né? E aqui tem uma biblioteca virtual do Linux, aqui é o próprio loader, aqui é uma biblioteca virtual dele, e a biblioteca real que esse cara depende é esse carinha aqui, ó, libc. O que é libc? É a C Library, né? A biblioteca de C, que já vem por padrão no Linux. Né? Dentro dela é que está a função printf. Foi chamado ali. Né? Para saber o que esse programa imprime na tela, por exemplo, né? A gente pode monitorar a chamada dele a printf. Né? Isso já poderia ser encarado como uma engenharia reversa. Para isso tem um programinha chamado ltrace, que eu vou instalar aqui também, peço que vocês instalem aí, ltrace. Já está instalado no meu caso aqui. Se eu fizer assim, ó, ltrace, né, e passar o hello como argumento para ele, o ltrace vai me dizer as chamadas de biblioteca que esse cara fez. Que função de biblioteca ele chamou. Você vê que ele chamou aí a putS. Isso acontece porque o compilador otimizou aí. Né? Ele viu que a minha printf... putS é uma função, printf é outra. Mas elas são parecidas, né? No caso do C. Ele viu que bastaria putS para resolver meu problema e já trocou. Né? Mas tudo bem, a ideia é a mesma. Né? Então, assim, houve uma chamada. Né? O programa principal, o executável principal, né? Ele chamou a biblioteca de C, beleza? Isso tudo, né, acontece numa área do sistema operacional que a gente chama de Ring 3, né, a User Mode. Né? E essa biblioteca, por sua vez, né, ela chamou o kernel, já passando para Ring 0. Ao chamar o kernel do sistema, o núcleo do sistema, que é ele, de fato, quem consegue escrever alguma coisa na tela. Por quê? Você coloca um driver de vídeo, por exemplo, que o Linux chama de módulo, né? Para ele saber reconhecer a placa de vídeo e coisas do tipo. Então, quem de fato vai escrever na tela não é nem você com o seu programa, com a sua printf,
nem a biblioteca de C, né, mas sim o kernel, né? E o kernel utiliza uma interface chamada de syscalls, né? No Windows a gente chama de funções lá da API do Windows, mas o Linux tem essa nomenclatura aqui de syscalls. Ele sim pega essa informação e escreve na tela. Para ver essas syscalls também tem um outro programinha, que é o strace, o area de library, né, e esse S de syscalls. Então se a gente fizer strace hello, a gente vê todas essas calls que esse cara chamou. Né? Você vê que agora não é mais uma única, né? E tem várias. Né? Não vamos focar aqui para que serve cada uma delas, porque tem várias. Quando você executa um programa, não é só isso que acontece, na real. Mas tem essa escola aqui que a gente quer falar, né, que seria o resultado daquela printf ali, né, no que ela degringolou, digamos assim, que é essa syscall aqui, write. Tem um tópico, inclusive, no Mente Binária sobre isso, vou deixar o link aqui para vocês, né, onde até um usuário chamado Rick Santos está explicando um pouquinho sobre esses calls e tudo. Mas esse é o básico. Então, assim, se existe essa chamada, né, do executável, né, para a biblioteca, para o kernel, né, via as syscalls, se existe esse caminho, você concorda que a qualquer momento, né, se eu monitorar esse meio de campo aqui, eu consigo ver tudo que o programa está fazendo. Se eu monitorar esse meio de campo aqui, eu também consigo ver tudo que o programa está fazendo, né, em níveis de execução diferentes. Né. Isso daí já daria para monitorar. Falando da engenharia reversa em si, o que acontece é o seguinte, um processador, né, nesse caso aqui, se a gente der uma olhadinha que tipo de processador é esse, PROC, CPU Info, né, tem aqui um Intel, Core, i7, blá blá blá. Esse processador, ele precisa entender, né, uma linguagem específica. Né? Esse processador é um dispositivo, né, eletrônico que trabalha com entradas e saídas. Então, entra-se comandos, códigos, né, e ele faz operações matemáticas, faz cálculos com isso e emite uma saída. Esse carinha, ele tem uma linguagem específica, né, que ele consegue entender, certo? Essa linguagem, né, a gente chama de assembly. Né? No caso aqui, esse é um processador da Intel. A Intel, né, gerou um padrão aí de linguagem assembly e tudo. Então, tem vários bytes, né, vários dados que ao entrarem no processador, fisicamente mesmo, né, ao entrarem lá, ele faz algumas operações e coloca alguma coisa para fora. Por exemplo, né, se eu quiser passar dois números para ele somar, eu tenho que passar esses dois números e eu tenho que passar um outro número, né, já que tudo é número, o processador é meio como uma calculadora gigante assim. Eu tenho que passar um outro número para que ele identifique que aquela é uma operação de soma. A gente vai falar bem mais sobre isso quando a gente falar de assembly, beleza? Mas, de qualquer forma, vamos ver o que acontece num processo aqui, que é o chamado o processo de compilação, né, que foi aquele que eu fiz quando eu fiz make hello. Né? Aqui ele vai dizer que já está atualizado, mas porque eu já compilei, né, já existe um hello aqui. Se eu fizer aqui, ó, eu tenho o fonte e eu tenho o meu programa compilado. Esse programa compilado, né, ele foi justamente compilado para processadores Intel. Né, nesse caso aqui, de 64 bits. Se der um file aqui, dá para ver. Né? Ele é um arquivo ELF, a gente vai entender isso aqui depois, de 64 bits. Né? Então, ele vai rodar em processadores, né, compatíveis com Intel de 64 bits. Né? Claro que a AMD64 vai rodar também, tudo aí mais, os compatíveis. Né? Mas não vai rodar num ARM, por exemplo, que é um processador que tem versão de 64 bits para celular, por exemplo, dispositivos móveis. Por que isso? Porque o GCC, o compilador aqui, eu estou rodando esse sistema operacional nesse processador Intel e ele também, né, criou um programa aqui por padrão, já que eu não pedi nada diferente, ele criou por padrão um programa que funciona em processadores Intel. Então os códigos, né, que ele gera, as instruções que a gente chama, né, que ele gera, são instruções compatíveis com esse processador da Intel, que vai entender e vai conseguir executar. Por isso que um programa compilado ele não é portável, né, para outras arquiteturas. Você compilou para um processador específico,
né, tem um código lá que faz, por exemplo, a instrução soma funcionar. Em outro processador de outro fabricante, de outra arquitetura, celular, sei lá, é um outro código que é responsável por fazer a instrução soma. E tem várias outras diferenças, estou falando a mais básica. Então é por isso que os programas não são compatíveis entre si. Se eu copiar esse hello aqui, né, para um outro dispositivo, um modem, por exemplo, mesmo que esteja rodando Linux, né, mas um outro processador, que não é compatível com o Intel, ele não vai funcionar. Beleza? E aí, assim, se copiar para um Windows e tal, ele não vai funcionar por outros motivos. As instruções são as mesmas, mas como eu falei, aquelas syscalls, né, o jeito de falar com o kernel é outro, né, porque o kernel do Windows é um, o kernel do Linux é outro, o kernel do BSD é outro, e por aí vai. Beleza? Então esse é o básico, né? E o que a gente vai fazer é dar uma olhadinha nessas instruções. Né? Assim, que instruções são essas? Né? Como é que é esse binário compilado? A gente vai entrar isso em mais detalhes nas próximas aulas, mas é possível fazer engenharia reversa pelo seguinte, né? Esse arquivo binário, a gente chama de arquivo binário qualquer arquivo que tem uma sequência de bytes. Em geral, todo arquivo é binário, para ser honesto, né? Se você for levar ao pé da letra, porque todo arquivo é uma sequência de bytes. Mas no Linux, tanto que as coisas no Linux ficam em barra bin, né? Justamente de binário, seriam basicamente os programas, né? Então esse arquivo binário hello, o GCC ele pegou, né, esse código fonte aqui, que é um texto, concordam? É um texto aqui, e ele sabe as instruções necessárias, né, para gerar um binário de Linux compatível com esse processador. É isso que o compilador faz, né? Ele sabe as instruções necessárias para gerar um binário compatível com esse sistema e com esse processador que emita, né, tenha exatamente esse efeito na hora que for executado. Esse outro arquivo ele não é um arquivo de texto. Se você fizer isso aqui, por exemplo, cat no hello, não no fonte, mas no arquivo compilado, né, você vai ver uma zoeira aí. Né? Essa zoeira a gente também vai entender no futuro. Né? Isso não é de fato uma zoeira completamente aleatória. Entendeu? E isso é um paradigma que a gente vai ter que quebrar. Né? As coisas no computador, sabe? Eu já ouvi coisas assim, em treinamentos, em coisas, tipo assim, aqui deu ruim, não sei porquê. Velho, isso é inadmissível, não tem essa de deu ruim, não sei porquê. Né? Em geral, tirando, claro, as coisas muito loucas que acontecem assim na informática, mas as coisas têm um motivo, sabe? Não é exatamente assim tudo aleatório. É que assim, tem coisas que, né, sei lá, as coisas realmente parecem muito aleatórias. Mas tem um motivo para acontecer. Né? Cada caractere esquisito desse aqui tem um motivo para ele estar assim, né? E tem um motivo para o meu terminal ter ficado todo zoado assim, né? Eu posso usar o comando reset para resetar. Então, assim, o que o cat fez ali? Ele tentou pegar os bytes, né? Cada byte dentro desse arquivo, e exibir na tela. Só que ele não é um arquivo de texto. Então, o que é texto, porque tem texto dentro de binário, o que é texto é exibido como texto. E o que não é texto, não é exibido, tá ligado? É exibido do jeito que é, e o negócio fica todo escangalhado aí, beleza? Mas a gente vai entender por quê. Para visualizar esses arquivos, e a gente vai também entrar mais a fundo nisso, em breve, a gente precisa de programas que entendam, né, essas instruções. Né? Essas instruções, por exemplo, nesse caso aqui, para um processador Intel. Né? Esses programas são chamados de disassemblers. Já que o nome dessa linguagem é assembly, esses programas são chamados de disassembler, ou seja, enquanto um é o montador, né, o outro é o desmontador. E o nome da linguagem é assembly. Tem até uma regrinha, assim, mais ou menos, e tal, que assim, assembly seria a linguagem, né, assembler seria o montador, né, quem de fato assemblou, construiu o programa, né, que nesse caso aqui foi parte do compilador, porque a gente usou o GCC, que é uma suite, né, ele já compila, depois assembla, link, edita, faz tudo. E o disassembler, né, seria o disassembly, quem desmonta. Né. Tem vários disassemblers, né, a gente vai usar vários aí durante o curso. O primeiro que a gente vai ver aqui é o objdump. Né. O objdump, se você digitar aqui objdump e o nome do hello, eu vou dar um pipe aqui para o less, beleza? Você vai ver que ele vai pegar o hello, né, e vai, eu tenho que pedir aqui com -d para ele desassemblar. E ele começa
a desassemblar o cara aí, né? Esses são os bytes que tem dentro do binário, não desde o início, porque o OBJDump já entende um formato, vai lá na seção, a gente vai explicar isso aqui com calma no futuro, né? Mas essa primeira aula é uma ambientação, beleza? Então esses são os bytes que tem dentro do arquivo, 48, 83, SC, 08, e isso na arquitetura Intel, esses bytes aqui nessa sequência aqui, significa o seguinte, é uma instrução assembly, né? Sub de subtraction, que é uma diminuição, né? Uma operação de subtração, que vai pegar, aí a gente não precisa se preocupar se você não entender isso agora, mas a gente vai ver isso no futuro, né? Um valor num registrador, que é uma área dentro do processador, qualquer valor que tenha lá, né? O valor que tenha lá, né, vai ter o valor 8 subtraído dele, né? E o resultado vai ficar no próprio registrador, nesse caso aqui o RSP. Isso significa o seguinte, não precisa gravar isso aqui agora, tudo que eu quero mostrar é, esses bytes, né, significam alguma coisa para esse processador Intel. Na arquitetura Intel, 64 bits inclusive, que é o no caso desse binário aqui, essa sequência de bytes aqui, né, significa uma instrução, e a instrução é essa. Essa outra sequência de bytes aqui significa uma outra instrução, e a instrução é essa, né? E por aí vai. Então, assim, o que a gente consegue com isso, né? Olhando todo esse programa aqui, né? E no caso aqui, tem muita coisa que rola antes da main, né? Mas indo descendo aqui até a função main em si, onde é que ela está aqui? Vou usar a própria busca. Ops. Tá aqui, ó. Aqui. Olhando o código da função main, a gente vê as instruções que foram utilizadas, né, para gerá-las. E isso está dentro do arquivo. Se eu souber, né, como funcionam as instruções da arquitetura Intel, nesse caso aqui, certo? E souber os códigos que eu tenho que colocar aqui para mudar essas instruções, eu mudo o comportamento do programa, simplesmente, beleza? Então, aqui, por exemplo, está movendo 0 para o registrador EAX. Né? Isso daqui, aí eu já sei, né, eu estou falando uma coisa que eu não estou explicando agora, mas vai ser explicada no futuro, eu já sei que isso daqui é o equivalente ao return 0. Aquele return 0 que tem aqui no código-fonte, ó. É isso aqui, é esse return 0, que é quando eu executo aqui no meu programinha no Linux e eu vejo a variável de retorno, né, ele retorna 0 para o sistema operacional, para saber que foi uma execução com sucesso. Isso significa que, né, se eu entrar aqui, né, voltar aqui na main e mudar, né, esse 0 aqui para 1, o programa vai passar a retornar 1. Né? E para isso eu teria que mudar, olha só, a gente vai falar de instrução no futuro, a gente vai ver que a instrução ela tem um opcode, né, e os argumentos. Nesse caso aqui, ó, o B8 é o opcode para a instrução move. E aqui são os argumentos, é um inteiro de 4 bytes ou 32 bits, que está onde todos os 4 bytes estão zerados, então nesse caso aqui é o 0. Né? Se eu transformar isso aqui em 1, né, se eu alterar esse número aqui de 32 bits para 1, a gente vai fazer com que o programa retorne 1, certo? A gente não vai entrar nisso agora, a gente ainda vai falar de binário, de hexa, de opcode, bem calmamente, tá? Mas mesmo assim, esse é o overview geral de por que a engenharia reversa é possível. Então, se eu alterar isso daqui, esse programa, assim como eu fiz um vídeo aí, Crack Me no Linux, se você olhar e assistir, você já vai ver que tem um exemplo de alteração ali. É que esse curso eu quero tomá-lo bem devagar, porque é realmente do zero, para quem não sabe nada. Então aqui vem um overview de como a coisa funciona. Isso dá para fazer com programas de Windows, programas gráficos, todo tipo de programa. Né? Mas começando aqui com um programa bem simples, que é somente um printf, e a gente está fazendo essa análise básica aqui, certo? Então, a engenharia reversa é possível por isso. Né? Eu pego esses códigos, né, instruções, opcodes e argumentos de instruções, faço alterações nele e isso me dá a possibilidade de controlar o programa. Né? Inclusive, eu posso inserir aqui uma outra instrução
que vai fazer, o assembly ele é executado linha a linha, né? Essa é linha, depois ela, depois ela, depois ela, depois ela, é tudo estruturado, né? Eu posso chegar aqui nessa instrução aqui e colocar uma outra instrução, né? Que vai pular, por exemplo, para um outro lugar, executar um outro código que eu inseri e depois voltar aqui para baixo, né? Então assim, o controle realmente, quando você está fazendo engenharia reversa, o controle é todo seu, né? Você fica com controle total de como o programa funciona, beleza? Bom, façam esse leve exercício, né, de compilar esse programa pequenininho, Hello World, e também utilizar o BJDump, instalar a VM, fazer isso. Para todo mundo que quer aprender engenharia reversa do zero, esse é o nosso passo inicial de entender por que ela funciona, né, para linguagens compiladas, nesse caso aqui em C. Só que não se engane, né? Se você olhar, metade do universo é escrito em C, sabe? Tipo, Python é escrito em C, PHP é escrito em C, enfim, Ruby, um monte, né? Java é escrito em C. Então, assim, aprender C com o curso de programação C moderna é muito legal para entender como C funciona. E, claro, ler livros e tudo mais, aquele curso é só uma introdução. E também dá para reverter, dá para monitorar o comportamento de scripts em Python, por exemplo, a partir, né, do binário do Python, e assim vai, né? Se o script em Python, né, se o Python. Né, sei lá, o hello.py imprime na tela, ele vai fazer com que o binário do Python, né, normalmente aí /bin, /python, sei lá, ou sr bin Python, o binário do Python que está escrito em C chame, né, uma libc, beleza? Né, printf ou putf, coisas do tipo, né? Beleza? Que vai chamar, né, por sua vez, a write, a syscall aqui no caso do Linux. Beleza? Então tem qualquer programa, na realidade, a gente vai conseguir fazer engenharia reversa. É isso, galera. Queria fechar aqui de novo com um agradecimento aos apoiadores. Essa primeira aula, para quem, né, já conhece sobre isso, pode ser que ela fique um pouco, tá simples demais, mas é a primeira, né, e a gente tem que dar chance para quem está realmente do zero, que é a proposta desse curso. Vocês perceberam que zero é zero em espanhol? Olha que inteligente. Na verdade, foi sem querer, mas é um curso de engenharia reversa online, do zero, ou do zero, se você quiser ser, né, mais chique. De novo, agradecer aos apoiadores, né, a MKit, a Tempest e aos quase 100, talvez mais de 100 já, né, apoiadores que estão suportando essa iniciativa. Nós vamos ter muitas aulas, vamos entrar em muitos assuntos. Não se preocupem, vamos devagar, né? Dá uma olhadinha aí no dump do ABJDump. Se você tiver alguma dúvida, né, de alguma coisa, por que alguma coisa funcionou, por que não funcionou, por que eu busquei a main aqui, por que o nome dela aparece, enfim. Se tiver qualquer dúvida, né, dá um pulinho lá no fórum, responde, faz a sua pergunta que a gente responde lá, né? Esse curso aqui é de vocês, é bancado por vocês, né? Então ele é todo para vocês. Se eu não souber, eu vou atrás de quem sabe a resposta. Beleza? É isso, vamos lá, abre a mente. Mesmo que você já tenha conhecimento do que eu falei aqui, lembre-se que, né, é mais esperto quem sabe que não sabe. Então, se você não se fechar para uma coisa nova, pode ser que você aprenda alguma coisa. Se você assistir esses vídeos com a certeza de que você já sabe, você vai provavelmente ignorar as coisas novas, porque vai ficar com vergonha de admitir que não sabe. Olha que legal, né? Aqui também é cultura. Então, fique esperto aí, porque, né, se Sócrates, que era sábio, disse que não sabia nada, quem sou eu para dizer que sei tudo? Então, vamos nessa sem saber, que a gente aprende junto. Beleza? Se curtiu, dá o like, compartilha essa iniciativa, né, uma iniciativa de vocês, não é minha, mas de vocês. Se inscreve no canal se é a primeira vez que você está aterrissando aqui de paraquedas, se você, né, viu alguém compartilhando isso e chegou, se inscreve e ativa o sininho, que o YouTube vai te avisar um dia, né, no dia que ele melhor entender. É completamente randômico, né, você pode verificar esse dia com essa variável aqui do Linux, né, depois desse número de minutos o YouTube vai te avisar. Toda vez que você executa, né, tem uma coisa diferente. Então é assim, eu continuo recebendo notificações do YouTube dos meus próprios vídeos, né, depois de anos, mas você precisa assinar, né, o tal do sininho vermelho, né, e clicar nele para se inscrever completamente. E, claro, entra lá no nosso fórum, entra lá no nosso portal, que agora é um portal gigante, um negócio incrível, fantástico e um pouco lento, mas a gente está trabalhando nisso.
E dá uma olhada lá no apoio, vê se você consegue apoiar, né? Se não conseguir, você entra aqui, ó, nele e brinca lá, que também é para você. Afinal, todo mundo está entregando esse curso, né? A galera que está apoiando está entregando esse curso para quem apoia e para quem não apoia. É uma coisa 100% colaborativa. Vou ficando por aqui para não estender mais. Até a próxima aula. Nós vamos caprichar. Não perde. Um abraço. Tchau.